Vamos voltar com o noticiário aqui do Brasil. Das frutas às carnes, do gás de botijão à gasolina, do aluguel à consulta no dentista. A alta de preços está espalhada em praticamente toda a economia brasileira, em todos os setores. Nesta semana, o IBGE anunciou o maior índice de inflação para o mês de abril em 27 anos. É a renda das classes média e baixa que vem sendo corroída pelos aumentos sem que os salários sejam repostos. É neste cenário que a economia tem dificuldade de engrenar e afeta tanto consumidores quanto empresas. Fernando Nakagawa está aqui de volta no estúdio para explicar como essas altas vêm afetando indústrias conhecidas de produtos que todos nós consumimos, né, Naka? E a gente sabe que essas empresas não costumam abrir seus custos, não costumam abrir esse tipo de informação, mas neste momento elas não estão conseguindo segurar, né? Elas costumam ser muito discretas, mas a alta está sendo tão forte em tantos lugares do planeta, Márcio, que não teve jeito e até as grandes multinacionais estão anunciando abertamente que estão, sim, reajustando as tabelas de preço e a gente está sentindo no bolso. Normalmente, quando tem aumento de preço, Márcio, a gente consegue perceber, por exemplo, em itens que são diretamente ligados aos preços internacionais, como os combustíveis. Isso a gente já sente há bastante tempo. Outro item rapidamente observado são os alimentos frescos. A gente vai na feira, no supermercado, a gente vê rapidamente. Agora, os industrializados costumam demorar um pouquinho mais para sentir esta cadeia. E os números mostram que estes aumentos estão acontecendo. Chegou o momento de acontecer. Infelizmente, não bastassem todos os outros aumentos. Não. Nesta semana, Márcio, a Unilever, gigante europeia, que é dona de marcas como Omo, Dove, Kibon, Hellmann's, anunciou que no primeiro trimestre, só no primeiro trimestre deste ano, reajustou os preços em todo o planeta em 8%. Eles não abrem por país, mas a Unilever aumentou em 8%. Nestlé, gigante suíça de alimentos, 5%. Ela é dona de marcas, várias marcas de chocolates, Nescau, Ninho, Nespresso, 5% de aumento. Na América Latina, superou 7%, mas eles também não abrem o número do Brasil. A norte-americana Procter & Gamble, que é dona de marcas como Pampers, Gillette, Oral-B e Ariel, 5% de aumento. Tudo isso no primeiro trimestre. Para o Brasil já é bastante, imagina para países desenvolvidos de economias como Estados Unidos ou Europa. É um baita aumento. Agora, Naka, a gente sabe que o consumidor não tem muito mais como escapar de certos reajustes, não tem mais como escapar, é o tal, não tem como trocar certos produtos. Sim, infelizmente. E aí, o que as empresas fazem para se proteger, até para não perder esse cliente, esse consumidor? Eles têm adotado uma série de estratégias, Márcio, com um grande argumento de que os nossos custos têm subido de maneira dramática e não tem como não repassar esse aumento. A gente separou alguns aumentos aqui, ó, por exemplo, açúcar no trimestre também, 5%, polipropileno, que é plástico para embalagem, 5%, alumínio, milho, trigo, óleo de palma, óleo de soja, petróleo, 35%, tudo isso é custo para as empresas. E aí as empresas fazem algumas estratégias. Na próxima tela a gente tem 4 possibilidades que a gente observa no mercado, Márcio. A primeira possibilidade é a mais clássica delas, o repasse de preço a gente sente no bolso quando atualizam as tabelas de preço. Até aí é o aumento normal, infelizmente acontece. Outra coisa que a gente falou ontem aqui no Prime Time é a mudança de fórmula. Aquelas empresas que vendem o composto lácteo como se fosse leite em pó, tentam enganar a gente. Enfim, o McDonald's nessa história toda também acaba entrando nessa história, mudou a fórmula do sanduíche. Essa é uma outra hipótese. Existem 2 outros fenômenos interessantes. A reduflação, que é uma embalagem um pouquinho menor, aquele pão de queijo, o pão de forma que tinha 500 gramas, passa a ter 400, 350 e eles não alteram o preço. Você leva menos e paga o mesmo valor, mas na verdade é mais caro, né? Porque você tem menos produto. E por fim, o fracionamento. São porções menores, pegam uma caixa de sabão em pó de 1 kg, dividem em saquinhos de 250, por exemplo, para que caiba literalmente no bolso do consumidor. Essas estratégias as empresas têm adotado, Márcio, para não perder clientes, né, e tentar de alguma maneira continuar ali com aquela relação comercial com o cliente que é difícil de retomar se por acaso eles perderem. É muito legal a gente ver isso aqui no papel ou na tela, mas é claro que quem é consumidor, quem vai ao mercado já deve ter percebido alguns desses pontos. O sanduíche a gente percebeu. Né? Ele já reclamou. A mudança do sanduíche e, é claro, eles têm tecnologia para fazer o de picanha, Sim. de picanha real, porque Sim. já fizeram. Mudaram por algum motivo. Preço.
seria muitíssimo mais caro. E aí o aumento de preço talvez inviabilizaria o produto.